Olá, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês estão convidados para, a partir de agora, colocar o pé nessa trilha, nessa caminhada de conhecimento que tem sido o Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro. Hoje, essa trilha pela qual vamos caminhar vai falar sobre estratégia, mas ao longo dessas 2 semanas que nós temos realizado o nosso evento, nós temos falado sobre muitas coisas interessantes para o mercado financeiro. Temos falado sobre dados, sobre performance, temos falado sobre usabilidade, experiência e muitos outros temas. Inclusive, este evento que é online 100% gratuito, disponibiliza todas essas palestras para que vocês possam assistir posteriormente. Então, caso tenham perdido algum conteúdo, basta acessar aqui mesmo pelo site, pela nossa plataforma, para ter acesso a todo ele. E esse evento gratuito, online, é voltado para a imersão de times de marketing, mas não estamos falando de qualquer times de marketing. Quem caminha conosco ao longo dessas trilhas de conhecimento são simplesmente os bancos mais inovadores do Brasil e do mundo, e vocês estão entre eles. Meu nome é Félix Calderaro, eu sou jornalista, estamos falando diretamente aqui de Curitiba, desse estúdio de ambiente controlado, seguro, respeitando todas as normas de segurança para trazer os melhores profissionais e o melhor conteúdo até vocês. E o evento é uma iniciativa da PhoneTrack, que é uma empresa líder no mercado em inteligência artificial aplicada à voz. E é claro que uma empresa líder de mercado precisa contar com aliados de peso para a realização de um evento como este. Então, o nosso muito obrigado a todos os nossos parceiros. São eles: Tecnobank, Simply, Ebanks, iLumio, IDWall, Banco Daicoval, Sicredi, Cortex e Sense Data. Mais uma vez, muito obrigado. Comentei aqui no comecinho que a nossa trilha deste momento é a trilha de estratégia. Antes de convidar o nosso palestrante, gostaria de ter aqui comigo no palco um convidado muito especial que vai bater um papo comigo também sobre esse mesmo tema. Então apresento a vocês, por favor, já convidando. Seja bem-vindo, Caio Vaz, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga trazer um conteúdo super interessante para o pessoal que está em casa. Com certeza. Caio, posso te apresentar um pouquinho para o pessoal antes da gente começar? Por favor. Então, olha, gente, falando um pouquinho do Caio, ele é Head de Vendas e Marketing da PhoneTrack, especialista em Inbound Marketing, com mais de 10 anos de experiência em gestão de vendas e marketing. Ele é formado em Publicidade pela Universidade Metodista de São Paulo e Administração de Empresas pela FAAP. E atualmente é Head de Marketing e Vendas na PhoneTrack, como eu já mencionei. Agora sim, Caio, você devidamente apresentado com as suas credenciais, acho que a gente também pode chamar o nosso palestrante, que fiquei sabendo é um amigo pessoal seu, inclusive. Perfeito. Gabriel Schiller está conosco aqui já. Tudo bem contigo? Fala, pessoal, tudo certo? Bem-vindo. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Gabriel, olha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o Caio, vou te apresentar para o pessoal que está nos assistindo antes da gente começar o bate-papo, tudo bem? Combinado. Legal. Então, pessoal, apresentando aqui o Gabriel Schiller, ele é coordenador de expansão da Eu Quero Investir. É responsável pelo desenvolvimento do negócio, buscando uma visão sistêmica de como elevar a empresa a novos patamares. Design de comunicação e planejamento e agências e também mestre em design estratégico. Bom, agora vamos lá para o nosso bate-papo. Gabriel, a gente vai falar hoje sobre Omnichannel para o mercado financeiro. E aí eu já quero começar te perguntando, porque os nossos espectadores adoram saber dos impactos, dos números. Então, vamos começar por aí. Qual é o principal impacto que essa estratégia Omnichannel traz para o mercado financeiro, Gabriel? Certo. Eu gosto de começar falando assim, sobre o que significa Omnichannel para a gente, né? Com certeza, vamos lá. E todo o movimento que aconteceu da chegada do Omnichannel quando a gente teve o online adentrando as nossas vidas. E é bem interessante ver historicamente, com uma história recente, esse movimento do online e offline, que a gente media e separava a mídia dessa forma, né? A mídia online e a mídia offline, ou a mídia tradicional. E tudo que a mídia online trouxe de mensuração fez primeiro uma bagunça na mídia offline e depois começou a se concentrar numa visão de omnichannel, onde a gente entendeu as relações e como as coisas podiam se agregar
e gerar um resultado mais impactante, em geral, para qualquer marca, né, que trabalhasse com presença on e off. Então, acho que esse contexto histórico assim, do que aconteceu com a tecnologia entrando na comunicação e no marketing é super importante. Tá bem claro para todo mundo que hoje a gente está num mundo que não faz mais essa separação, né? Não é on e off, é tudo a mesma coisa, é tudo integrado na mesma comunicação de marca e tudo gera uma experiência para o cliente que hoje a gente chama de omnichannel, né? Abraçando todos os canais numa visão holística de relacionamento. Mas voltando para a tua pergunta, tu me perguntou dos impactos do omnichannel em que especificamente? Sim, até agora enquanto você falava, a gente pode dizer então que nesse momento, né, quando a gente olha para a estratégia, o principal desafio é a integração? Sim, eu diria assim, das conversas que eu tenho tido, dos projetos que a gente leva aqui dentro da Eu Quero Investir, essa integração de dois canais e de formas de trabalhar os canais de uma forma de uma forma muito diferente, tem sido o desafio a superar, né, hoje. Por quê? Né, toda a área digital, ela trouxe uma mensuração que era muito difícil de fazer quando a gente fazia offline 20 anos atrás, né? Então, pegando o contexto de uma campanha de marketing padrão, se você queria fazer um brand awareness ou mudar uma percepção de marca em relação a uma campanha de mídia tradicional, você fazia aquela campanha, depois você tinha que fazer uma pesquisa para saber, né, uma antes e uma depois, para saber se tinha mudado a percepção de marca das pessoas. E hoje, depois entrou o digital e nos permitiu fazer muitas coisas de conversão, geração de leads e entender os volumes do que a gente estava trabalhando em tempo real. E aí, tu compara a possibilidade de fazer uma coisa e a possibilidade de fazer a outra, e eu posso fazer, por exemplo, uma pequena campanha online, ter toda a mensuração, mas numa campanha tradicional eu precisaria ter uma estrutura gigante de pesquisa e mídia para conseguir um resultado parecido. O online ganhou toda essa cadência e cresceu muito em função desse ponto forte, né? Isso meu ponto de vista sobre um comparativo dessas mídias. E aí acontecem muitos movimentos de tecnologia com a internet das coisas, com todas as novas tecnologias que a gente tem chegando no varejo, em todos os tipos de interações no nosso dia a dia, né? Com a entrada da Alexa, por exemplo, da Siri, de toda essa tecnologia de inteligência artificial que consegue entender voz, e a tecnologia começa a adentrar num mundo que não é de texto, que não é de input, né? Começa a fazer uma leitura de coisas que são muito mais complexas. E aí a gente começa a montar essa ponte entre uma coisa e outra. E aquele que a gente chama de missing link, assim, o link entre uma área e outra começa a se fechar, e é justamente nos dados, né? E entender esse mundo que a gente trabalhava muito com percepção ou precisava fazer uma pesquisa pesada para entender o que tinha acontecido com a nossa campanha, e a gente consegue fazer isso com tecnologia rápida, tecnologia em tempo real. Então, a geração desses dados é que nos traz a solução e o desafio ao mesmo tempo, né? Tanto a solução em dizer, olha, a gente consegue mensurar de uma outra forma uma experiência offline, que ela deixa de ser, às vezes, tão offline, porque a gente adiciona uma tecnologia, adiciona captura de dados, adiciona manipulação de dados dentro de uma experiência que não tinha isso antes. E a partir disso, o que eu faço com esses dados? Para onde que eles vão? Com o que eu comparo? Como é que eu guardo esses dados para eu ter insights e melhorar a minha performance de uma forma geral? E eu acho que aí é o grande desafio hoje das empresas, capturar dados e saber, né, o que fazer com esses dados no futuro, que tipo de relações eles podem tirar com as outras mídias,
que tipo de ações eles podem fazer, entendendo as informações que eles têm naquele momento. Então, eu acredito sim que os dados são a ponte, o desafio e a solução da comunicação omnichannel hoje. Legal, os dados são a ponte, o desafio e também a solução. Sabe que eu estava ouvindo você falar, Gabriel, e aí eu fiquei curioso. Já já eu vou querer saber um pouquinho mais sobre essa transição do online to offline e vice-versa. E qual é o comportamento por trás disso, porque eu imagino que fazer essa integração, fazer o consumidor fazer esse caminho para frente e para trás, seja também um desafio. Mas eu acho que tem aqui uma questão, eu gosto muito de colocar vocês em debate, e vou fazer uma questão para o Caio agora. Você estava falando essa questão dos dados, e aí eu fiquei pensando aqui, Caio, será que a gente pode pensar que dados, performance e branding, de alguma forma, estão conectados? Pegando esse gancho do que o Gabriel estava falando aqui agora. Quer dizer, a gente também pode afirmar, como ele disse, que essa solução, esse problema, Sim. o caminho, é os dados capturados e como fazer? Eu acho que concordo com tudo que o Gabriel falou. E, basicamente, estão todos, né, branding, dados, performance, estão conectados. Mas isso já desde antes de existir esse marketing digital, assim, a parte de tecnologia mais pesada, né? Então, as próprias agências de publicidade, né, antigamente, ou ainda hoje, tem toda uma área de planejamento que faz pesquisa, que trabalha com dados, faz análise para entregar um insight certo para o time criativo trabalhar com esse insight, em cima desse ponto, né? O time criativo ele não vem da ideia do nada, né? Vem de uma linha de raciocínio, de uma análise. O que acontece hoje é que a gente tem esses dados que ajudam a performar melhor, ou deixar ter uma acuracidade melhor desses dados para os criativos. Inclusive, tem empresa hoje em dia que faz isso, né? Que é uma empresas que analisam dados para passar para o time, né? Para melhorar a indústria criativa. E a performance, bem como o Gabriel falou, vem com esse aspecto muito de conversão, né? Então, de trazer, porque é um desafio do mercado de como capturar esses dados, né? Então, precisa saber muito o que quer fazer com esses dados, qual o insight que quer, qual é o desafio que está passando, para aí também ser criativo para capturar esses dados, né? Então, acho que estão todos correlacionados, mas, só para finalizar, eu acho que é importante que o branding vem na frente da performance, né? Então, primeiro, o que você quer comunicar? Por quê? Quem é a sua marca, né? Então, isso é a base, né? O seu produto, e aí depois você traz e distribui isso para os canais, e aí você analisa a performance dessa distribuição. Agora, eu vou jogar uma pergunta para cima, e aí se o Caio ou o Gabriel pegar para responder, ou se os dois quiserem responder, fiquem à vontade. Então, Gabriel, para você também essa pergunta. Quando você fala isso, que o branding vem antes, Caio, eu fico imaginando o seguinte, imaginando um ambiente óptimo, como disse ali o Gabriel, esses dados precisam ser capturados, sim, mas você precisa saber o que fazer com esses dados. Então, imaginando um ambiente óptimo, em que esses dados foram bem capturados, de uma forma complexa, essa análise foi bem feita e o branding apareceu ali como uma estratégia efetiva. A gente consegue imaginar que esse dado, performance, ele é diretamente proporcional à quantidade de dados capturados? Joguei para cima a pergunta. Quer responder, Gabriel? Cara, tenho algumas visões sobre volume e qualidade de dados. Posso começar a discussão aí, depois eu passo para o Caio. Por favor. Mas a gente até tive uma conversa bem legal com o André, que é o Head Digital lá do nosso parceiro BTG, e ele falou algumas coisas interessantes sobre como eles fizeram essa estratégia de gestão de dados por lá. E a primeira coisa que ele me falou foi, a primeira coisa que eu fiz foi capturar dados de todos os lados, o máximo que eu podia, e juntar isso num data lake para a gente poder ter conteúdo, ter uma base para fazer análises depois. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquele material, mas eu tinha material para analisar num segundo momento, quando eu tivesse os insights certos ou a tecnologia certa para mensurar e para tirar informação daquele monte de dados. Eu acredito que é uma estratégia interessante, principalmente pensando em quantidade e qualidade,
muitos dados que não vão servir para muita coisa, mas a gente não sabe exatamente quais são. E os insights, eles podem estar distribuídos em interrelações entre dados que a gente não esperava que fosse encontrar. Então, eu acredito que essa estratégia de angariar dados, juntar muitos dados para depois analisar o que eu preciso, o que eu não preciso para fazer um refinamento, é uma estratégia bem interessante para quem está começando com a sua estruturação de base de dados e análises e BI. Então, eu iria assim, entre quantidade e qualidade, primeiro eu faço a quantidade para depois entender o que é qualidade dentro da sua base de dados. Perfeito. Eu também concordo com o Gabriel e aliás, dentro de casa já tem um monte de dados, né, que você já pode utilizar. Já analisar a sua base de clientes já já tem um mar ali, um oceano de dados para começar. Então, também é importante ter, quanto mais dados você tiver, melhor para você conseguir garimpar ali. Legal. Agora, Gabriel, voltando um pouco, então, como eu disse, eu fiquei curioso enquanto você falava justamente sobre esse mundo digital e de que forma isso impactou nessa estratégia Omnichannel. Eu queria saber, quais são os fatores por trás desse caminho online to offline e vice-versa? Imagino que a estratégia Omnichannel precisa passar por aí. Eu estou imaginando canais digitais e os não digitais também. Uhum. Como eu tinha falado antes, eu entendo que a gente está quebrando essa separação entre on e off. Em muitos setores isso já nem existe mais, o que é on, o que é off. Na experiência do cliente isso acaba acontecendo cada vez menos também, porque a gente está o tempo todo conectado, então a gente teoricamente nunca está off 100%. Mas entendendo assim que a gente está falando de experiências onde eu não estou conectado para mensurar e trazer uma relação com a parte em que eu estou conectado ou que eu gero dados, eu acredito que o link das novas tecnologias e a inteligência artificial vão ser os principais propulsores dessa nova era de integração para captura de dados. Dar um exemplo para vocês de toda a tecnologia de biometria que existe no governo da China, né? Eles conseguem diferenciar os chineses com máscara. Então, vocês imaginam o nível da tecnologia que eles têm lá, né? Pensando nisso, a gente entregar para uma máquina a capacidade de processar dados e nos passar novas informações, e uma máquina inteligente consegue evoluir o próprio algoritmo, é algo que é de explodir a cabeça, né? De pensar que o que a gente tem pela frente é uma evolução tecnológica que vai mudar ainda muito o jeito que a gente vive e o jeito que a gente faz marketing, vendas e comunicação. Então, eu acredito que essa área da tecnologia é uma área que a gente está, assim... Inclusive, vi um gráfico num blog que eu gosto muito de ler, que falava que a gente está na curva da inteligência artificial, a gente está andando numa linha assim, e o próximo passo é um salto reto para cima. E acredito muito que isso deve acontecer em breve, e a gente deve ver avanços tecnológicos que nos permitem fazer uma ponte entre on e off muito legal. Agora, tem algumas partes da experiência que hoje é mais offline, ou da parte humana, que ela vai sempre continuar sendo mais humana. Ela pode ser sempre mensurada, ela pode ser analisada, mas ela sempre vai continuar sendo emocional e criativa, né? Que é algo que a máquina ainda não se equiparou, mas que eu acho que daqui a alguns anos ela pode começar a concorrer com a gente. Eu acho que só reforçando ali até que o Gabriel falou sobre o emotivo, acho que o emotivo vai continuar sendo o cerne, né, da parte de comunicação ali. E a mesma experiência que, às vezes, vamos supor no mercado, até tirando um pouquinho do financeiro, vamos para o mercado imobiliário.
na hora que a pessoa está no site, às vezes, da maneira que ela entra e olha imóvel, isso é uma experiência e depois ela vai ver aquilo pessoalmente, né? Então, ela sai, entre aspas, ali do online, vai para o offline, é isso que o Gabriel está falando, que quase que não existe, tem que ser uma linha, né? Desenhar toda a jornada do cliente, onde que vão ser as interações e como que deve ser, e tentar manter o máximo possível alinhar a expectativa, né? E sempre um nível alto. Não adianta você ter um atendimento excelente ali dentro da sua agência bancária, por exemplo, mas o seu aplicativo toda hora está dando problema, não abre, deixa a pessoa nervosa. Então tem que pensar em tudo, né? Onde que o cliente vai estar te procurando, você tem que estar preparado e imaginando, né, quais são as interações que ele vai ter e está sempre atendendo às expectativas do tipo de alinhamento, né, o tipo de atendimento que eu quero dar para o cliente, e aí acho que é isso que tem que ser analisado. Legal. Agora, Gabriel, quando a gente fala dessa estratégia omnichannel e quando a gente imagina que essa integração vai causar, vamos dizer, esse apagamento dessa linha imaginária, divisória aí entre o online e o offline, quando a gente fala em canal, quando a gente fala em multicanal, todo mundo pensa em um canal. Alguns pensaram no site, como agora aqui o Caio deu exemplo do ramo imobiliário, né, que ele está vendo o apartamento, depois vai ver pessoalmente. Podemos pensar em redes sociais, podemos pensar em vários canais. Agora, o telefone, o atendimento telefônico também entra nessa integração? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu gostei muito da visão que o Caio trouxe aí, partindo do princípio das emoções, de relacionamento, que me trouxe o conceito da jornada do cliente e da centralização da comunicação e dos canais em função dessa jornada, né? Então, né, quando eu estava fazendo o mestrado em design estratégico, a gente trabalhava muito o design de experiência ou design de serviço. E é uma metodologia, existem empresas especializadas só nisso, inclusive empresas que têm cases bem legais no setor financeiro. E essa é uma visão que a gente centraliza o que acontece com o cliente, como se fosse uma linha do tempo do que acontece com o cliente, todas as interações e todas as interfaces. E quando a gente fala em interface, a gente tem a interface de interação humana e tecnológica em vários momentos. Por exemplo, a interação com o site, interação com alguém por telefone, interação com alguém pessoalmente, interação numa loja. Então, as interfaces são aquilo que está mediando a minha relação com aquele cliente. Mas tendo o cliente como centro, muitas tecnologias ainda trabalham, né, e muitas empresas e muitos processos de jornada de cliente, seja de aquisição, seja de retenção, trabalham com relacionamento por telefone. Acredito que a maioria, se não só por telefone, já entra em chat, já entra em mensagem de áudio também. Mas trabalhando B2B na área financeira, a gente está o tempo todo no telefone. A gente está o tempo todo prospectando, o tempo todo fazendo relacionamento, ainda mais nós da EQI, que somos, inclusive, referência por fazer atendimento via Inside Sales e ter um time remoto que atende a nossa base de clientes. Então, acho que nós fomos pioneiros no Brasil a crescer como escritório de agente autônomo, atendendo remoto e muito baseado em telefone, ligação e relacionamento online. E, para mim, a troca por voz continua sendo ainda muito central nessa construção de relacionamento, principalmente porque, na área financeira, a confiança é um fator muito importante nesse contexto, porque a gente está confiando, como cliente, a gente está confiando o nosso patrimônio que, de certa forma, acaba sendo o caráter emotivo que o Caio estava mencionando, né? A confiança é uma base que nos dá segurança e que a gente busca entender e busca prever o que a outra pessoa vai fazer. Então, a gente se sente seguro ou não, de acordo com o que a gente acredita que aquela outra parte vai fazer. Mas tem um aspecto da relação e dos próprios sentidos das pessoas que eu acho muito legal, que é como é que você aprofunda a intimidade com uma outra pessoa.
E o primeiro nível de relação que a gente tem com o mundo é através da visão, e depois é através da audição. Então, é como se a gente tivesse, por trabalhar com telefone, por trabalhar com ligação, a gente consegue um nível mais íntimo do cliente do que se a gente estivesse apenas trocando mensagem ou trocando e-mails, ou se ele estivesse apenas lendo o meu blog ou apenas navegando no meu site, né? Então, eu acredito muito no poder da voz, principalmente porque a gente também percebe na voz muitos aspectos pessoais e gera confiança ou gera desconfiança de acordo com o que a gente ouve, desde a tonalidade da energia da voz até o que a pessoa está dizendo, como ela está dizendo e com que consistência ela está dizendo, né? Se ela gagueja tentando te prometer uma entrega, por exemplo, no telefone, isso vai gerar um aspecto de relacionamento que vai fazer parte da sua venda e vai ser parte da sua marca. Então, eu acredito assim muito no poder desse relacionamento por voz. E até agora, aproveitando, você falou uma coisa muito interessante, que é como a voz, você comentou da visão, e como a voz, a audição, acaba sendo o segundo sentido que vai gerar essa intimidade com o cliente. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Caio. A gente sabe que muita empresa utiliza o lead do atendimento telefônico como uma forma de estratégia. Agora, a pergunta que eu te faço é como extrair valor dessa intimidade construída? O cliente ligou para você, você construiu essa intimidade que o Gabriel mencionou, como extrair valor disso? Perfeito. Como a gente está falando até de dados, né? É importante também entender como que você pode aproveitar essas ligações. Hoje existe tecnologia para você gravar as ligações, entender o sentimento do atendimento, através também de URA, né? Ali do pessoal utilizar URA, quanto tempo ficou. Então, enfim, você consegue passar e entender como é que está o seu atendimento via telefone. E exatamente como o Gabriel falou, passa a confiança, né? Então, entender também os clientes que avançaram na jornada de compra ou de atendimento, ficaram satisfeitos, que tipo de atendimento que teve, como que foi, né? O que o atendente que está fazendo né, que teve os melhores resultados, quais foram as melhores práticas dele? E os que não tiveram, quais são as práticas ruins que não devem ser seguidas? Então, acho que é muito importante o aproveitamento, dá para extrair muita coisa. Eu acho, né, opinião minha, muitas empresas elas não percebem a importância de ter pensado numa estrutura de atendimento telefônico, né? Então, quando você quer resolver alguma coisa, né, fazer uma pergunta para o pessoal de casa, vai por e-mail? Prefere falar por e-mail, por mensagem ou por voz, né? Ligar e ouvir alguém ali e tentar resolver o problema ou tirar sua dúvida naquele instante, né? Acho que tem tudo isso. Então, as empresas, principalmente o setor financeiro ali, tem que estar preparado para esse nível de atendimento, porque isso acontece. E, como o Gabriel falou, é uma empresa, a IKEA ali faz isso muito bem, cresceu com o maior escritório autônomo dessa forma. Então, é uma estratégia dá para extrair muita coisa do lead telefônico, né? Ao longo desses... Vou jogar mais uma pergunta para cima aqui, Gabriel e Caio, vocês podem qualquer um responder, ou ambos. Ao longo desses 15 dias do Voice Experience Network, nós temos falado muito uma palavra, surpreender. Essa palavra tem aparecido bastante. E aí eu pergunto, Gabriel, a gente falando de uma estratégia omnichannel, vários canais, e imaginando o atendimento telefônico dessa forma que o Caio colocou aqui agora, quer dizer, o cliente que está com um problema grave, a urgência dele vai fazer com que ele descarte o chat, descarte o e-mail e vá para a voz. Essa estratégia omnichannel também precisa prever essa urgência do cliente como uma oportunidade de surpreendê-lo? Quer dizer, se eu quero dizer o seguinte, se eu não tenho urgência nenhuma para resolver meu problema e mando um e-mail, se a empresa responde no dia seguinte, por exemplo, ok, eu não tinha urgência, a resposta veio completa, legal. Mas o cliente que liga, é uma oportunidade de surpreendê-lo com um atendimento excepcional?
Completamente, né? Eu acho que eu puxo aqui, depois acho que o Gabriel pode complementar. Pode ser. Mas lá a gente tem um sistema disso, né, de phone track, e a gente vê cases de soluções. Então, às vezes, ligações assim de pessoas que ligaram com algum problema e no final comprou, por exemplo, né? Ou então o cliente ele ligou, a ligação não foi atendida e depois o cliente, né, retorna. Né? Então, o atendente retorna essa ligação, entendeu por que ele ligou, porque quando ele liga, ele pode selecionar uma URA, por exemplo, né? E qual é o tema que ele estava buscando, e depois consegue realizar a venda. Então, para mim, sim, dá para assim, atender a expectativa, né? E trabalhar em cima disso. O time tem que estar preparado para isso. Né? Então, não sei se o Gabriel quer complementar com algum ponto. Gabriel? Cara, minhas experiências com o telefone receptivo sempre foram incríveis, assim, dos dois lados. Se alguém interessado no teu produto te liga, é um movimento de intenção muito forte e a gente sempre teve excelentes taxas de conversão para essa fonte, para esse canal receptivo telefônico. Então, você está sempre disponível e com o telefone aberto para receber leads interessados no seu produto é extremamente importante. Se você não tem isso na sua empresa, está deixando dinheiro na mesa para um concorrente pegar, porque quem atender o telefone para esse cliente vai vender. E isso é só do lado de prospecção de novos negócios. Do lado de resolução de problemas e relacionamento, acho que a gente, como cliente de vários produtos e serviços, a gente sabe o quanto é sofrido falar com um chatbot ruim ou trocar e-mails com alguém que não sabe resolver seu problema, não está interessado nisso, ou uma empresa que não tem um bom SLA de resposta e demora demais para solucionar um problema. E eu sempre preferi buscar a ligação por telefone e relacionamento e conversa, onde o entendimento acontece muito mais rápido. Vou dar uma experiência pessoal aqui mesmo. Eu sou aquele cara que sempre vai buscar na URA o converse com um dos nossos atendentes. É sempre a opção que eu clico. Não importa se eu estou no lugar certo, eu sempre quero conversar com alguém para poder solucionar meu problema. Pode não ser a forma mais eficiente lá para a empresa que eu estou ligando, mas é a mais eficiente para mim. Então, eu acredito muito no poder da ligação e do atendimento para solucionar o problema e para apaziguar crises também. Porque a gente tem coisas que acontecem no atendimento ou no nosso produto que às vezes fogem ao nosso controle, ou clientes que tiveram uma expectativa frustrada por alguma questão que foi levantada dentro do processo de compra dele, e ele precisa, e é melhor, na verdade, que ele extravase isso conosco em uma conversa do que nas redes sociais, num Reclame Aqui, né? Onde a gente consegue, no relacionamento com ele, numa conversa íntima, entender bem ele, que é isso que ele está procurando, ser entendido, e ter o problema dele solucionado de uma forma rápida e eficiente. E isso não tem nada melhor do que alguém conversando com você, né? Então, eu acho que o receptivo tem essas duas visões. De prospecção é um canal, uma conversão altíssima, e o receptivo para solução e atendimento também não pode faltar, não pode não existir ou não pode ser ineficiente. Ô, Félix, posso fazer um complemento? Claro, Caio, por favor. Obrigado. E engraçado que o Gabriel foi falando, fui lembrando de algumas situações felizes e infelizes na hora que eu ligo para uma empresa, às vezes para resolver um problema, ou até para comprar, né? Que às vezes a pessoa parece que não quer me vender. E é importante que hoje, no mercado que nós estamos, as pessoas estão comparando você, a sua empresa, vamos supor, o seu atendimento do seu banco, não só com o atendimento de outro banco, mas com atendimentos de outras empresas de outros segmentos, né? Então, a gente sabe que experiências, né, do mercado de telefonia ou de outros serviços, quando você liga, muitas vezes não é bom. A partir do momento que você passa um atendimento que fala, nossa,
que esse atendimento é excelente. Então, isso é uma forma de surpreender, gerar confiança, e você sai na frente, fala, putz, esse banco ele está confiando, ele é diferente. Né? Eu acho que é o sentimento que a pessoa sai, porque ela compara o atendimento tanto com outros bancos, mas também com o restante do atendimento que ela tem no mercado. O Gabriel usou uma expressão, né? A empresa que não se preocupa com a qualidade desse atendimento está deixando dinheiro na mesa para o concorrente pegar. O cliente, um pouco daquela ideia do Einstein, né? Uma cabeça que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Quer dizer, o cliente que recebeu um atendimento de excelência em uma empresa, automaticamente, quando ele é atendido em outra, ele compara. É isso, Caio? Exatamente. E comparando os segmentos também. Né? Então, hoje, tem estudos, né, que mostram que as pessoas, se vai para a Disney, começam a comparar atendimento no nível Disney, por exemplo. Né? Então, você tem... as empresas têm que começar a se preocupar, não assim, o que a melhor empresa do meu segmento está fazendo em atendimento? Né? E como é que está sendo esse atendimento telefônico? Como é que está sendo essa distribuição pelos canais, né, que a gente está falando aqui de estratégia? Não, a melhor empresa que está fazendo isso hoje precisa entender do segmento, mas também precisa entender em todos os segmentos. Quais as melhores empresas que estão trabalhando com um canal de voz ou um canal ali de redes sociais, omnichannel, enfim, precisa entender o que eles estão fazendo para poder adaptar para o seu mercado. Agora, Caio, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta agora, porque eu acho que ao longo do nosso bate-papo, falando sobre o Omnichannel, a gente foi fazendo, como o pessoal diz no interior, a gente foi comendo pelas beiradas o assunto, e para muita gente eu acho que já ficou claro, já foi desenhando na cabeça ali como construir essa estratégia. Mas agora eu quero perguntar aqui especificamente para o Gabriel, já que a gente comeu pelas beiradas, vamos direto para o cerne agora do tema, a gente já está se encaminhando para encerrar aqui essa nossa trilha de estratégia, esse bate-papo. Gabriel, para ninguém deixar dinheiro na mesa para o concorrente, Omnichannel, como fazer? Certo. Bom, principalmente para o setor financeiro, que trabalha com muita informação e base de dados de muitos lados, é muito importante você, dentro da jornada do cliente, saber que você está capturando dados em todas as etapas. Então, primeiro mapear onde você não está capturando e começar a capturar dados, contratar ferramentas para fazer isso e gerenciar esses dados em algum lugar que seja uma data warehouse ou algum lugar que você consiga pelo menos guardar esses dados para um uso posterior. Depois disso, eu diria que as análises que você consegue fazer para cruzamento vão ser os principais insights que você consegue avançar a partir dessas tecnologias que você tem e gerar resultados, seja na melhoria de treinamento interno, seja em insights de relacionamento com o cliente e branding, para entender tanto o que você está falando para o cliente, quanto o que o cliente está falando para você. Então, eu diria assim, buscar na gestão de dados e na criação de dados uma visão de toda a empresa para buscar, encontrar as tecnologias certas para capturar isso e manter uma base de dados importante, para num terceiro passo você conseguir criar uma business intelligence que vai gerar esses insights para você melhorar a eficiência geral da sua máquina, né? E como bônus, eu diria isso que o Caio trouxe no final, que é uma fertilização cruzada de áreas. Né? Se você acredita que tem que melhorar o seu atendimento, procure no melhor atendimento que você já teve na vida, não no melhor concorrente que você tem. Né? Então, eu acredito muito nessas visões de que a gente tem experiências mais humanas e que mesmo quem trabalha com B2B, a gente trabalha antes no CPF, depois no CNPJ. Então, depois de extrair todos esses dados, depois de analisar todas essas oportunidades, lembre que você está trabalhando com uma outra pessoa lá do outro lado. Legal, bacana. E aí, Caio, o que você achou? Perfeito, eu concordo com... Do nosso bate-papo todo. Agora acho que a gente saiu, a gente comeu pela beirada, mas terminamos o nosso bolo. Sim, acho que fechou ali com a cerejinha no bolo ali, acho que o Gabriel falou bem.
A pessoa, às vezes, ela vou estar em todos os canais, vou fazer um omnichannel, mas não, pera aí, né? Fazer a parte, mapear onde que está tendo a interação, onde que não está captando esses dados, organizar esses dados, contratar ferramentas para conseguir manipular de uma forma correta esses dados e aí sim gerar os insights e foi o que ele falou também essa comunicação cruzada, né? Entender quais são os melhores atendimentos que a gente tem hoje e trazer isso, como que isso pode se aplicar. Então, acho que aprendi bastante hoje aí ouvindo o Gabriel, também a conversa com você, Félix. Com certeza, eu também. Fico muito agradecido. Vamos agradecer então aqui Gabriel Schiller. Muito obrigado pela tua participação, coordenador de expansão da Eu Quero Investir. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Nada, precisando de mim, podem me procurar no LinkedIn aí, eu estou à disposição para bater papo. E obrigado a vocês aí da PhoneTrack pelo convite. A gente está fechando com vocês, que eu sei, então a nossa tecnologia de telefonia está vindo para incrementar os nossos dados logo mais por aqui na IQI também. Obrigado pelo apoio e obrigado pelo convite. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Legal. Caio, muito obrigado a você também por ter participado conosco desse bate-papo aqui. Acho que a gente conseguiu, sim, construir um tema importantíssimo e que contribuiu para muita gente. Concordo com você. Obrigado. Legal. Bom, aí é o seguinte, você que de repente ligou aqui no meio da nossa live, perdeu uma parte do conteúdo, fique tranquila, porque você pode acessar no próprio site do Voice Experience Network para assistir novamente a esse conteúdo e a todas as palestras, todos os temas que nós temos tratado aqui nas nossas trilhas. Inclusive, daqui a pouquinho tá vindo mais uma trilha de muito conhecimento para você. Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro.